Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje eu quero conversar com vocês sobre beleza e saúde. Vamos lá? Bom, gente, nessa e na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre 3 temas: beleza, saúde e cultura africana. Eu sei que a princípio essa relação não fica muito clara, mas quando chegar na próxima aula vocês vão entender melhor, ok? Bom, então vamos lá. Quando eu falo sobre beleza, né, obviamente, e aí a gente tem que pensar ao mesmo tempo em que beleza, né, e feiura, né? Definir o que é belo é definir também o que é feio pra gente, né? E hoje eu vou pautar a nossa aula muito num escritor chamado Umberto Eco, um escritor italiano, e ele tem 2 livros, um é sobre a história da beleza e o outro é sobre a história da feiura. Eu vou me concentrar num livro chamado A História da Beleza para a gente poder entender o que é ser belo. Umberto Eco, ele vai dizer que aquilo que a gente considera como belo é uma construção, ou seja, ninguém nasce sabendo o que é ser belo e o que é feio. Isso, de certa forma, já está aí no nosso meio, né? A gente já sabe, por senso comum, que cada um constrói o seu senso de belo, quando a gente fala que cada um tem o seu gosto. Quando a gente repara, por exemplo, quando a gente fala assim, olha para o crush da amiga ou do amigo e fala, pô, mas você é aquilo dali que você acha bonito e você não acha. Isso, gente, já dá pra gente entender que não existe somente um tipo, um padrão de beleza. Existem vários, que vão oscilar de acordo com inúmeras variáveis, né? A família, a nossa herança, o espelho que a gente tem dentro de casa com relação à nossa família, né? A nossa cultura, os lugares em que nós frequentamos, tudo isso vai influenciar o nosso conceito de beleza. Isso é importante, gente, a gente ter em mente de que isso varia, porque, por exemplo, na história, quando a gente vai lá na Idade Medieval, a beleza, Umberto Eco vai dizer que o ser feio, né, é o ser o outro. Como assim? Eu vou explicar. Você era belo se você fosse branco, se você fosse católico, se você fosse se falasse o mesmo idioma. Então repare que para algumas regiões na Europa medieval, ser belo não era tanto uma essência de característica. Não tinha tanto a ver se era mais gordo, se era mais magro. Tinha a ver com relação a ser igual a mim. E quem era feio, por exemplo, quem era feio para um francês, dependendo da época e da região? Era um cara que era moreno, era um cara que era negro e que não era católico, ele era muçulmano. Isso era considerado, por exemplo, ser feio, porque ele era o outro. Com o capitalismo se consolidando no século XIX, ele vai transformar um pouco as coisas. Que a beleza ela vai passar a estar muito influenciada, relacionada, por exemplo, à questão do dinheiro. É daí, por exemplo, que a gente pode daí que a gente pode construir a relação daquele ditado, né, popular que diz que não existe pessoa feia, existe pessoa pobre. Então repare que a beleza ela vai variar dependendo da época, do local, né, da cultura. Imagine, por exemplo, um japonês, o conceito de beleza de um japonês é diferente do conceito de beleza do brasileiro. O conceito de beleza do carioca é diferente do conceito de beleza de alguém que mora em Alagoas, de alguém que mora no Rio Grande do Sul. Isso vai variar. Bom, beleza. Definimos então que beleza, um padrão de beleza, não existe somente um. Só que qual é o problema? É porque existem grupos na sociedade, são grupos poderosos, a gente chama esses grupos de grupos hegemônicos, grupos sociais hegemônicos, que vão querer impor um padrão de beleza para toda a sociedade. Ora, não interessa se você é negro, se você é moreno, se o seu cabelo é mais liso, se o seu cabelo é crespo. O meu padrão de beleza é esse. É o que esses grupos vão dizer. E, infelizmente, muitas das vezes esses padrões de beleza nos influenciam. E por que infelizmente?
Gente, porque beleza, a gente nos considerarmos belos do jeito que somos, influencia na nossa autoestima, que influencia diretamente na nossa saúde. Nós não nos considerarmos feios, nos aceitarmos do jeito que somos, tem a ver com saúde mental, psicológica. Por isso que em 1986 aconteceu uma Conferência Nacional da Saúde no Brasil, e nessa conferência eles discutiram beleza. Repare, por exemplo, apesar de em 86, já tem um tempinho dessa discussão, infelizmente a nossa sociedade não evoluiu muito, no sentido de que nós ainda temos um padrão estético que define o que é ser belo, que na sua grande maioria das vezes é ser branco, ter o nariz fino e não esse nariz batata igual o meu, ser musculoso, não pode estar acima do peso, nem muito abaixo, estar definido, né, com shape em dia, né, como a gente diria em outras línguas. Então, a gente tem, infelizmente, um padrão de beleza que é hegemônico, e ele aparece nos nossos gibis. Eu não vou citar nenhum, mas basta vocês pensarem em historinhas de quadrinhos brasileiros que vocês vão ver que existe um padrão estético, né? Por exemplo, do predomínio do branco. Nas novelas brasileiras, dificilmente o papel do protagonista ou da protagonista pertence a um negro, e normalmente é difícil mais ainda encarar a novela, tratar esse negro ou negra como o galã da novela. O próprio conceito de galã, que pressupõe que ele é o mais belo daquele elenco, né? Já é uma ideia muito complexa, já é uma ideia muito complicada, né? Mas mesmo assim, dificilmente a gente vê negros nesse papel. Então repare que debater conceitos de beleza na nossa sociedade é fundamental, e que muitas das vezes tratar alguém como feio ou outra como belo está escondido uma ideia muito mais obscura que se chama racismo. Mas isso é um debate que eu quero trazer na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Abraços, fiquem bem, fiquem em paz.